Então vamos nos preparar para esse encontro com o Pai. Vamos fechar os olhos um pouquinho, inclinar a nossa cabeça nesse gesto tão bonito, né? De nos colocarmos em nosso lugar, ouvindo a Deus e buscando obedecê-lo. Então vamos nos colocar com muita humildade, simplicidade, buscando de uma forma constante seguir esse caminho do desapego, esvaziando, tirando tudo de dentro de nós, deixando Ele nos completar inteiramente, nos guiar em todos os momentos. Que Ele possa ser sempre o centro da nossa vida, da nossa existência. Então deixe Ele entrar, fazer essa morada definitiva em cada um de nós. Converse com Ele, coloque a sua intenção para esse momento. Que Ele possa vir animar a todos nós, aumentar um pouco mais a nossa fé, que Ele possa abrir a nossa mente, o nosso coração para entender o que Ele tem, né, a transmitir para nós essa noite. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós, para a nossa família, em especial. Vamos rezar pela paz no mundo inteiro, pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado na face da terra. Oremos. Corações dos vossos fiéis, do Espírito Santo, segundo entre todas as coisas, e o mesmo Espírito, da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. Estou voltando a colocar, é o Marcos, capítulo 7, do 31 ao 37. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região de Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém. Mas, quanto mais ele recomendava,
mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente em silêncio, peçam a Deus que ilumine a cada um de nós, né? Depois nós voltamos para fazer a partilha. Boa noite, Rosa. Nós já iniciamos, estamos refletindo agora, tá? É o Marcos 7, do 31 ao 37. Boa noite, Wagner. Nós já iniciamos. Boa noite. Eu vou estar do carro. Tá. É Marcos 7, do 31 ao 37. Nós estamos refletindo, tá? Tá bom. Pronto, gente, deu para ler uma vez, pelo menos, né? Então tá bom. Eu vou dar um pequeno início e vocês continuam. Depois, conforme for necessário, viu? Pode voltar. De repente surgiu alguma ideia, né? Então fique à vontade de falar quantas vezes, né?
voltar a falar quantas vezes forem necessárias. Então, o evangelho de hoje, né, vem mostrar então para nós um homem que era surdo e falava com dificuldades, né? E Jesus então vai ao encontro desse homem, tira-o do meio do povo. Bonito esses detalhes, né? Faz lama, né, barro com sua saliva e coloca nos seus ouvidos. E ele em seguida, né, dizendo abre-te, né, e volta a ouvir e a falar sem dificuldade, né? Olha os detalhes todos, né? É interessante esse evangelho na seguinte questão. Anteriormente, Jesus fez a partilha dos pães e logo em seguida, né, os fariseus, os doutores da lei, o povo, né, veio ao encontro de Jesus e pediu para eles sinais. Faça sinais para que a gente possa crer, né? E Jesus falou, mas precisam de mais sinais, né? Não conseguiram entender o milagre da partilha, né? E pedem ainda sinais, né? Então esse surdo que fala com dificuldade, né, ele representa cada um de nós quando nós não conseguimos ouvir a Deus, tá certo? Isso é muito interessante. Então, quando nós não conseguimos ouvir a Deus, assim como os fariseus, os doutores da lei, não conseguiam ouvir, entender, perceber a presença de Deus, né? Eles não colocavam em prática, né? Esse falar com dificuldade é porque você não ouviu, então não aprendeu e, em consequência, não conseguem falar, né? Porque não ouviu, não aprendeu, né? Então nós também somos assim, cada um de nós, né? Será que nós conseguimos ouvir Deus e aquilo que nós fazemos e falamos, né, ainda estamos fazendo com dificuldade, né? Então a questão é essa, né? É muito importante nós colocarmos, saindo um pouquinho do texto, um Jesus, não sei se eu vou conseguir fazer entender, um Jesus que não precisa fazer milagres, um Jesus que quer colocar no nosso meio como igual, né? E esse colocar no nosso meio como igual, para ser igual, ele não precisa fazer milagre, tá certo? Então vamos colocar assim, não sei se vocês estão entendendo. Jesus é o grande milagre, não precisa de mais nada, ele já é o grande milagre. E para que cada um de nós possa fazer aquilo que ele faz, ele se coloca no nosso meio como igual. Então essa questão de milagre, fazer milagre, né, nós temos que repensar na nossa vida, né, se realmente Jesus fez acontecer milagres, né, ou se nós colocamos, né, nele um ser como Moisés, por exemplo, esperando dele que faça alguma coisa e nós cruzamos os braços. Não sei se vocês estão entendendo, tá certo? Então, o grande milagre realmente que Jesus fez, isso não devemos ter dúvida nenhuma, é ele. É a presença dele se colocando no nosso meio como pequeno, né? Como humilde, como simples, como igual, né? E dando testemunho, fazendo acontecer na sua vida a vontade do Pai. Na simplicidade, na humildade, no desapego, no servir ao próximo, né? Servindo a Deus nas pessoas, indo ao encontro daqueles que estão necessitados, marginalizados, perdidos, né? E buscando resgatá-lo, trazendo para o meio, né? Será que nós escutamos tudo isso? Entendemos tudo isso que ele veio propor?
ou ainda estamos esperando milagres, né, como eles, para nos colocar em ação? Desculpa, falei um pouquinho a mais. Agora eu gostaria que vocês colocassem o que vocês entenderam. Vamos lá. Quem que pode começar? Vai lá, Rose. Abre o microfone. Abre, Rose, seu microfone. Nossa, é complicado, hein? Então. É assustador. Eu fico aqui com essa parte aqui. Jesus faz bem todas as coisas. Se a gente realmente tivesse entendido isso, né? Talvez ele nem precisasse ficar cutucando aí pra gente ouvir, pra gente tentar não ser surdo, né? Então Deus, lá em Gênesis ele fala, né, que tudo que ele fez, ele achou que foi muito bom, né? Ele gostou do que ele fez. Agora, só que ele não esperava, eu acho, que a gente fosse estragar esse mundo maravilhoso que ele fez, né? A turma não tem consciência disso. Então, eu fico assim. A hora que eu li aí, eu falei, eu tenho que abrir o coração. A gente tem que abrir o coração, deixar Jesus entrar, falar com a gente, pra gente tentar mudar essas coisas. Porque tudo que ele fez foi bom. Por que eu tive que mudar isso, meu Deus? Estava tudo pronto. Estava tudo maravilhoso, né? E nós mudamos isso, né? O homem mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. Hoje a turma vai no mais prático, né? Eu vi lá no bazar da igreja que nós somos lá, as mulheres, são 15 mulheres lá, né? Elas começaram a pegar copo descartável lá na sacristia para beber água. Eu falei, gente, vamos parar com isso. Isso aí é mais poluição para a natureza. Nós temos nossas canecas aí, vamos tomar na caneca, depois a gente lava a caneca. Mas elas estavam querendo pegar copo descartável. Aí a Imaculada falou assim, eu me dói o coração de ver essas coisas. Então hoje ninguém tomou água, nem chá, nem café no copo descartável. Nós temos um monte de caneca lá, nós não precisamos de copo descartável. Entendeu? Então a gente precisa abrir a mente, abrir o olho, abrir o ouvido para todas essas coisas aí. Deus deixou tudo pronto, estava tudo pronto. E o que ele fez bem, né? Foi isso que eu entendi. Perfeito, muito bom. E aí, quem mais? Ô Rose, só completando aí um pouquinho o que a Rose falou, domingo a gente percebeu isso, Rose, no nosso retiro, que não tinha aquele lixo cheio de copos, cheio de coisas. Você notou? Não tinha. Por quê? Todo mundo levou sua caneca, sua xícara, seu copo. Então, viu, Mário, você não estava, mas não teve aquele lixo lotado de copo, de coisa. Não teve. Isso é muito bom já, né? É um caminhar, lógico. É muito pouco, mas é um começo. Foi muito bom. Tanto é que na hora de arrumar lá, não sei se você lembra isso, eu falei, eu vou pôr um tambor de lixo aqui. Porque toda vez a gente tem muito lixo, e essa vez não tinha, não. Foi muito bom, foi muito bom. Que bom, estamos aprendendo. Então, só com os copinhos de sobremesa, né? Os copinhos de sobremesa de plástico foi que encheu os lixos, né? Aquela sobremesa deveria ter feito numa vasilha grande, num tapué, cada um pegava ali e comia na sua caneca, no seu prato, né? Não precisava ter aquele monte de copinhos descartáveis lá de plástico com a sobremesa, né? É isso que eu vi, eu não gostei. Muito bem. O que mais? Então, falado, eu vou falar só um pouquinho. Eu ia comentar exatamente o que a Rose comentou, aquela frase também, né? Jesus não faz nada mal feito. Tudo que Jesus faz é bem feito, né? A gente fica aí fazendo besteira, achando que está fazendo bem feito, muitas vezes
estão fazendo é besteira. Jesus é perfeito, né? Nós somos muito fracos, né? Se vocês pegar o exemplo de Jesus, né? Em toda a nossa vida, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer bem feito, né? Eu lembro muito quando essas coisas, quando o padre Carlos Nascimento fala, tudo que você for fazer, coloque o amor na frente, faça tudo com amor, você vai conseguir fazer bem feito. Né? Eu lembro dessa frase, eu sempre, quando eu uso, eu lembro dele. Fez muita falta, aprendi muito com ele. Então a gente tem que deixar Jesus nos tocar, né? A gente tem que aprender, esperar a nossa vez, podemos dizer assim, né? Esperar e aceitar que Jesus está ali para nos tocar, para nos curar. Mas a gente também tem que permitir, né? Ele vai chegar e vai fazer o que ele quer se a gente não permitir. A gente que tem que permitir, querer que ele faça, né? Temos que ter um pouquinho mais de fé, acreditar um pouquinho mais e vai fazer com perfeição, né? Ele é perfeito. Muito bem. Quem mais quer falar? Fique à vontade. Eu gostei muito da reflexão da Rose sobre esse comentário aí, né, que fazia as coisas bem, né, e faz, né, essa questão do cuidado é muito importante, né, eu tenho esse costume lá também no sol do meu trabalho, eu não uso copo, né, tem a minha caneca lá, minha canequinha verde lá, eu sempre uso ela, né, pra tomar café, pra tomar suco, né. Aos poucos a gente vai melhorando, a gente vai se aperfeiçoando, né? A gente aqui no Ocidente, infelizmente a gente não tem a educação, tipo de educação, né, que o povo oriental tem. Uma vez teve a Copa do Mundo aqui, né? Aqui no jogo do Japão, né? Depois do jogo você houve relatos que os torcedores ali tudo se organizou, né? Para fazer limpeza. Então é exemplo, né, que a gente tem que seguir, né? O que me chamou mais atenção nesses textos foi Jesus se afastar da multidão. Não era interessante para ele, né? Se aparecer, né? O que importava era ele e a pessoa, né? O encontro pessoal essa pessoa teve com Jesus, aí não tem como dizer que a fofoca do bem, quanto mais ele recomendava, mais as pessoas falavam, né? Então, se for para fazer esse tipo de fofoca, entre aspas, que seja feito por coisas boas, né? Coisas que trazem crescimento, né, pro ser humano. Então,
Jesus ele não gostava de se aparecer, nunca gostou, né? Ele queria salvar a pessoa e não queria ser visto fazendo isso, né? Então é exemplo para nós, né? Sempre quando a gente for fazer alguma coisa, fazer o que tem que ser feito, né? Sem aparecer. Muito bem, Marcelo. Quem mais? Quem quer continuar? Rosa, tem a Rosa, o Rico, o Wagner, quer falar? Um de vocês? Mário. Vai lá, Mário. O Wagner está quieto, então eu vou falar um pouco. Ele não quer falar que ele está no carro. Vocês estavam felizes que acharam que eu não ia voltar mais, né? Eu voltei. O pessoal do ano passado. É brincadeira. Suas reflexões são energia de coração, mano. Nada. Eu tava aqui quando vocês falaram do encontro de domingo. A primeira vez desde que eu professei que eu não vou num retiro. Isso ficou muito... me machucou bastante, sabe? Me incomodou muito, né? Mas Deus tem um propósito, né? E eu não podia realmente estar lá com vocês fisicamente, né? Mas o tempo todo eu fiquei pensando em vocês lá, como é que vocês estavam vivenciando e participando, né? Esses retiros são muito importantes. A gente sai diferente desses retiros, né? E nós lembramos em você, viu, Mário? Eu sei disso. Tenho certeza. Isso que me acalmou um pouco, mas é uma sensação muito ruim saber que vocês estão ali reunidos, né? Eu gostaria muito de estar ali, mas nem sempre prevalece a nossa vontade, mas a vontade de Deus no momento. Mas enfim, eu só queria colocar isso porque é triste ficar fora, viu? É complicado, mas tá bom. Bom, vamos lá, sobre o evangelho de hoje. Então, para mim a palavra-chave aqui, ela está bem em itálico aqui na minha Bíblia, né? Éfata, abre-te. Jesus está falando para nós isso, para nós nos abrirmos, né? Abrir nossos ouvidos, abrir a nossa boca, né? Ele nos coloca numa condição de agir, abrir o ouvido para ouvir, né? E falar e pôr em prática e levar adiante, né? Essa é a proposta, porque ele tinha dificuldade em falar, né? Aqui na minha Bíblia, na minha tradução, ele gaguejava, era o gago e surdo. O cara era complicado, né? Surdo e gago, né? Você não ouvia, né? Não queria ouvir. O pior surdo é aquele que não quer ouvir. Assim. E muitas vezes tem dificuldade em falar, gagueja. O gaguejar aqui não é uma deficiência física, mas é uma dificuldade de falar. Alguma coisa que prende, medo, né? Falta de confiança, falta de fé, né? É levar adiante a palavra. Não precisa estar proclamando em praça pública. Tanto é que Jesus vem dar um exemplo. Ele se retira da confusão da multidão. É impossível você agir da maneira que Jesus nos propõe no meio de uma confusão, no meio de não tem como, né? Então ele dá um exemplo, ele se retira por esse motivo e pelo segundo motivo, né? A fé e a boa ação se pratica na humildade, né? Não precisa fazer propaganda nenhuma, né? Tanto é que ele vai falar para os discípulos, então ali, não contem nada a ninguém, né, o que vocês viram, né? Mas pelo contrário, né, aí que eles vão começar a falar. Então, é como a Rose fala lá, né, a gente vai estragando as coisas, né? A gente vai ter o pretexto. Jesus fala para fazer uma coisa, a gente não faz, né, faz outra, né? Não é verdade? Então é isso aí. Então é assim, muitas vezes nós estamos nessa condição, né? Nós precisamos abrir os nossos ouvidos, ouvir, né? Ouvir aqui é absorver a mensagem. E
Tanto é que depois o que foi curado aí, entre aspas, né? Ele sai, consegue falar corretamente, ou seja, não gagueja mais. Ele leva a palavra adiante, fala corretamente. Esse falar corretamente não é dizer as palavras assim bem pronunciadas, né? Falar corretamente é pregar aquilo, né? E agir aquilo que ele está falando. Então essa que é a questão aí. E até no fim, né? Eles desobedeceram, os discípulos ainda, apesar de tudo, desobedecem Jesus ainda, né? Verdade? Então é bem a gente, né? A gente se coloca nas condições. Nós muitas vezes ficamos surdos, gaguejamos, temos dificuldade em falar, né? Mas aí a nossa fé fica meio abalada, porque quem tem fé e assume realmente que é seguidor de Jesus, a gente acredita, não precisa gaguejar, tem que se levar adiante. Mas, lógico, tem essa coragem, tem que ter essa coragem, porque proclamar e levar adiante e agir como Jesus quer, tem umas consequências aí, né? Bastante complicadas, tem que ter coragem, né? Eu acho que é isso, viu? A gente tem que ouvir essa palavra, efatá, abre-te, nós temos que nos abrir o coração, abrir a mente, nos abastecermos de coragem, fé e levar adiante essa missão, né? Sem fazer por muita propaganda, né? Muitas vezes temos que sair do meio da confusão, né? Para a gente tentar fazer a coisa certa, né? Então é isso, aí acho que é isso que eu ouvi, né? Vamos abrir nossos ouvidos e soltar a nossa língua para ouvir direito, ouvir bem e levar adiante, né? Sem muita propaganda, mas com bastante ação. Eu acho que é isso que ficou aí para mim, né? Dessa forma. Muito bem. Eu gostei muito do que o Luizinho falou, assim, dos milagres, né? Que a gente sempre espera um milagre, né? Para quando a coisa está ruim, alguma coisa está acontecendo, a gente quer um milagre. E acho que dá bem para entender. Eu gostei da sua explicação, Luizinho, que o milagre, se a gente seguir os passos de Jesus, se a gente fizer, né, realmente for um missionário, realmente, nós não precisamos do milagre, né? O milagre já aconteceu, né? É nós que estamos atrapalhando tudo, né? Então, realmente, nós que temos que mudar, né? A gente tem que mudar, porque o milagre já aconteceu. E a gente fica esperando, né? A gente quer que caia do céu as coisas, sendo que nós temos tudo aqui na Terra. É só fazer direitinho. Isso mesmo. Né? Perfeito. Destacando o que o Marcelo colocou também, interessante, viu, Ilza? Sobre esse não aparecer, né? Está em conjunto com o milagre, né? Então, às vezes nós procuramos, né? É fácil de entender hoje, né? Os jovens assistindo esses filmes que aparecem na televisão aí de super-heróis, disso, daquilo, né? Onde eles fazem as coisas com facilidade, usando superpoderes, né? Varinha mágica, né? Para acontecer as coisas, né? E é isso que o povo esperava em Jesus, né? E Jesus, ele se escondia disso. Ele não queria, né? O Marcelo colocou aí, não queria aparecer, se destacar, ser melhor do que o outro, né? Totalmente contrário com o que as pessoas buscam hoje, os jovens hoje buscam. Às vezes nós também buscamos na igreja, né? Querendo aparecer, se destacar através das coisas que fazemos, que é o contrário daquilo que Jesus fazia. Não é incoerente, né? Às vezes nós pensarmos nisso, né? Que incoerência da nossa parte, né? Buscar o primeiro lugar, buscar aparecer, enquanto ele não queria aparecer, não queria ser o primeiro, queria ser igual. Olha só, que incoerência, né, do ser humano, né?
realmente está com os ouvidos tampados, né? Não consegue entender a verdade e colocar em prática, né? Isso serve para mim, serve para vocês, para a ordem franciscana. Como franciscano, São Francisco de Assis, ele buscava esse último lugar, né? Ele realmente não queria nada das coisas desse mundo, né? Queria a pobreza, como que Jesus escolheu a pobreza e viver no meio dos pobres, é isso que ele queria. Então nós temos que caminhar por essa direção, e com a graça de Deus nós estamos caminhando, né? Com o serviço que a ordem faz, que está fazendo, né? Nós estamos buscando aos poucos entender. Agora, se para nós que estamos aí nessa caminhada já é difícil de entender, depois de tudo isso que a gente faz, né, Rosa? Imagina aquele povo que está lá fora, meu Deus do céu, que não tem essa nossa caminhada. Como que eles vão entender tudo isso? É muito complicado, viu? É muito difícil. Mas vamos lá, vamos continuar fazendo a nossa parte. Um ponto interessante também nesse trecho, Luizinho, eu vou deixar sim. É aquela leitura fundamentalista ao pé da letra. Não vão sair por aí cuspindo e botando cuspe na boca. Porque tem muito, a gente ouve muito essa besteira, né? Sim. Você vai ver que tem um outro pedaço que Jesus vai fazer corte no chão, faz lama, faz saliva. Gente, pelo amor de Deus. Ainda mais nos dias de hoje, né? Pelo amor de Deus. Cuidado com a interpretação, hein? Vai lá, Wagner, pode falar. O Wagner pediu a fala. Estou num ambiente diferente aqui. Você é muito chique, fazendo dentro do carro, viu? Enquanto o moleque joga a bola, eu estou aqui dentro do carro. Isso. Tá certo. Bom, eu entendi esse evangelho, tem muitas coisas interessantes aqui. Que logo no começo fala assim que algumas pessoas levaram, né, esse surdo, e aqui também fala gago, né? E interessante que já nesse pedacinho você vê que não falam nomes, né? Mas pessoas que levaram esse surdo. Interessante que isso, a gente pode ver assim que são amigos. No meu entendimento, quando uma pessoa leva você até Jesus, são amigos. E você vê que no mundo de hoje tem muitas pessoas que levam você, tipo assim, me perdoem a palavra, né? Que leva você para o inferno, né? Que leva você para os lugares errados, para o mundo errado, para as coisas erradas. E tem muita coisa aí no mundo de hoje que esses amigos fazem isso, né? E é interessante que esses amigos foram o contrário, né? Levaram até Jesus, mostraram um caminho para esse cego, né? Para esse, né? Para esse mudo e esse cego, né? Levaram ele para Jesus. Falaram, isso aqui é o caminho. Essa pessoa aqui que vai te curar, que vai mudar a sua vida totalmente. E depois interessante também, né? Que aqui já bem aqui um pouquinho aqui embaixo, que fala que Jesus levou o homem para fora da multidão. Foi o mesmo pensamento meu que o Marcelo teve, né? Jesus não queria a plateia, né? Ele não queria se aparecer. Então tirou daquela pessoa da multidão, e também no meio da multidão tem muita confusão, muito barulho. E Jesus, ele não se apresenta, né, no barulho, né? Ele se apresenta na paz, né? Ali na paz, né? Fora do barulho. E depois fala também que Jesus voltou os olhos para o céu, suspirou, né? E disse, né? E fatá, que ele significa abre-te. Interessante que esse gesto de Jesus, né? Que ele olha para o céu, eu pude entender assim, que ele fala que todas as coisas, né, do mundo vêm do alto. Né? Jesus podia ali fazer, curar o cego, né? E não pedir permissão, né, para Deus, né, que é o Pai. Mas interessante que na humildade de Jesus olha para o céu e pede, não sei, tipo assim, no meu pensamento, né, pede autorização para Deus, né, que é Pai, né, para essa cura, né, dessa cura espiritual, né, para esse homem, né. Interessante, então, que eu pude entender que Jesus, ele mostra para nós que todas as coisas vêm do alto e não terrestres, né, do mundo terrestre. E depois é interessante que fala aqui também, né, que os ouvidos do homem se abriram e a sua boca ficou livre, né? Ele começou a falar corretamente. Então ele teve essa cura espiritual, né, na sua vida. Mas só que é interessante que a gente não sabe se ele se tornou um discípulo, se seguiu Jesus ou não, né? Eu pude entender que aqui não fala, né?
ele seguiu ou não. Às vezes é a nossa vida, né? A gente tem as nossas curas espirituais, né? A nossa família está bem, isso aqui, a gente tem tantas pessoas que buscam alguma coisa na igreja, né? Ou na comunidade, mas buscam, mas só que depois não voltam mais, né? E que eu pude entender desse evangelho, esse pouquinho aqui no final aqui, é disso, né? As pessoas buscam, mas recebem a cura, mas não voltam mais, né? É isso que eu pude entender aqui um pouquinho do evangelho hoje. Muito bem, ô Wagner. Ô Lico, tá aí? Eurico? Eu não tô te vendo. Oi, dona Ilza, tudo bom? Você quer falar um pouquinho? Fica atrasado. Hoje não, deixar pra próxima. Quem falta falar que não A falou Rosa ainda? não falou. Rosa Ângela? Quer falar um pouquinho? Não, Você tá... Tá me ouvindo agora? Sim. Tô. Não quero só ouvir vocês mesmo. Tá bom. Mais alguma coisa que alguém queira retornar? Você viu como retornaram várias vezes em algum momento? Foi muito interessante, né? Então tá bom. Acho que não, com toda certeza, teria muita coisa para nós comentarmos ainda, né? Mas acho que tá bom. Então podemos encerrar, Ilza? Tá? Então vamos. Podemos ser, Luizinho. Então abram os microfones, vamos agradecer a Deus de coração por esse momento, por tudo isso que Ele nos ensinou, né, nessa noite. É essa certeza que nós temos, que Ele está aqui junto de nós, no nosso meio, né? E foi Ele que ensinou tudo isso para nós, foi Ele que está aqui nos ensinando. Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso real, seja feito a vossa vontade, na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos O nosso pecador e a perdoai nos livrai. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós as mulheres, bendito é o fruto do Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guarda-chuva, e a ti, Meu Deus, guarda sempre me rezes, me guarda. me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade, sobre os doentes, sobre aqueles que já partiram, os nossos irmãos já estão na casa do Pai. E alguém que esteja precisando dessa bênção de Deus, que estão perdidos aí no mundo, não conseguem ouvir a Deus, né? Estão aí jogados aí no mundo em cima dos prazeres, né? Então que Deus possa tocar cada um deles nesse momento e quem sabe, né, fazer uma mudança de vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.